Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Maria Eduarda e no vídeo de hoje eu vou te trazer algumas indicações de livros curtos, rápidos, que você vai conseguir ler em apenas um dia. Os livros, eles têm entre 200 a 300 e poucas páginas, então assim, são livros consideravelmente curtos e que eu tenho certeza que as histórias vão te cativar tanto que você vai continuar querendo continuar a ler até terminar. O primeiro livro é Amor em Roma. Claro que eu não poderia começar essa indicação sem citar Amor em Roma, da Sarah Adams. Esse livro, gente, é simplesmente delicioso. A história, você que gosta de Taylor Swift, de história com cidades pequenas, eu tenho certeza que vocês vão amar esse livro. Aqui nós temos a Melly. Ela é uma cantora super famosa, uma cantora pop. Ela é tipo, essa história me traz uma vibe Taylor Swift. Ela é uma cantora super famosa e ela não aguenta mais a vida dela. Ela realmente precisa de um descanso, precisa assim acalmar os pensamentos dela. Então ela decide ir sozinha no dia qualquer, sem avisar ninguém. A minha segunda indicação é a Leitura de Verão, da Emily Henry. Gente, essa história é simplesmente uma das minhas favoritas. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também dessa indicação de livro. Tem 300 e poucas páginas. É um livro que nós temos aqui muitos problemas a serem resolvidos. É uma história que eu tenho certeza que vai cativar vocês. É um romance, sim, é um romance, mas um romance feito com camadas que precisam ser tratadas e são tratadas de forma muito linda nesse livro. E nós temos a January e o Augustus. A January, os dois, na verdade, são escritores e eles precisam terminar, assim, algumas coisas relacionadas ao trabalho. A Jenner, ela passa por uma situação muito complicada. Ela perde o pai dela. E a gente já começa a ser retratado isso na primeira página do livro. E a forma como ela precisa lidar com questões depois que a morte do pai dela acontece, é assim, incrível. Quanto essa mulher precisou ser forte, sabe, para poder lidar com as situações que acontecem nesse livro. Eles dois se conhecem desde a faculdade, nunca tinham conversado direito, aparentemente, e aí eles precisam, o pai dela deixou uma herança para ela, que é uma casa, e ela vai para essa casa e ela precisa terminar de escrever o livro dela, que ainda precisa ser concluído. E ela vai para essa casa, e ele, o Augusto, mora ao lado, tem uma casa ao lado, e aí que eles se conhecem, e assim, eles precisam se ajudar, e ela vai conhecer um monte de gente legal nessa cidade, vai ter amigos e vai começar a realmente voltar ao hábito da leitura. Eles dois fazem uma aposta e eles precisam voltar a escrever, e cada um de um gênero diferente. A história é muito legal, eu espero muito que vocês leiam, porque essa história merece a atenção de vocês. É um dos meus livros favoritos da vida, eu li ele ano passado e, assim, que livro, juro pra vocês, livro bom mesmo, leio. Nossa terceira história é Apenas Amigos, da Abby Jimenez. O livro tem pouco mais de 300 páginas, também um livro da minha autora favorita. É o meu livro favorito da minha autora favorita. Gente, essa história é simplesmente também incrível. Aqui nós temos a Kristen, e a Kristen, ela tá passando por algumas situações também complicadas. Questão envolvendo o corpo dela. Assim, ela tem um problema sério em relação ao útero dela. Ela não consegue menstruar e não consegue gerar filhos. E aí ela tem alguns problemas em relação a isso, e ela precisa passar por um procedimento médico que ela precisa tirar o útero e ela não vai poder gerar filho. Não entendi muito bem sobre a história, não lembro mais sobre qual é o problema dela, mas temos o Joss. O Joss é o melhor amigo do marido da melhor amiga dela. E eles se conhecem, tá acontecendo um casamento, que é o casamento dos melhores amigos deles, e o Joss, ele é um bombeiro e é o padrinho. E aí eles se conhecem há bastante tempo. E aí eles precisam, assim, lidar juntos com os problemas que envolvem o casamento dos amigos deles. E aí começa o romance deles, só que há um porém, porque o Joss, ele nasceu assim, tem 6 irmãs. 6 irmãs, gente. 6 irmãs. E ele realmente, por ter uma família muito grande, quer ter filhos. Só que a nossa querida Kirsten, ela não consegue engravidar. E aí nós temos todo esse rolê, esse é o drama, porque ela tá tentando não contar pra ele sobre esse problema, e aí todas aquelas intrigas, e aí é o que acontece nessa história, sério.
Essa história é muito boa de acompanhar, eu sei que tenho certeza que vocês vão adorar acompanhar. Nosso quarto livro é Um Encontro com Holly, da Brittany Cherry, e é uma história também que merece a atenção de vocês. Eu sei que esse livro, ele é meio clima natalino. Assim, uma vibe natalina. Só que essa história é muito curtinha, gente. Assim, é uma delícia. Essa história é uma das minhas favoritas. Completamente favoritada, 5 estrelas. A Holly, obviamente. A Holly, ela, assim, passa por um momento da vida dela onde ela é abandonada no altar. Sim, pelo noivo dela. Frente de todo mundo, praticamente toda a cidade sabe sobre isso, que ela foi abandonada no altar. Com isso, houve muitas complicações em relação aos homens. Toda a credibilidade dela nos homens foi colocada no zero. E ela precisa, assim, continua se encontrando com vários homens todos os dias. Ela tem um vizinho, que é o nosso protagonista, que é o Kai, e vê isso e resolve dar dicas pra elas. E aí começa todo aquele romance deles dois. E é, assim, uma delícia de acompanhar a história. Li esse livro praticamente em uma noite. Juro pra vocês. Rápida, deliciosa. A Brittany Cherry arrasa. Minha mãe, Brittany Cherry, escreve perfeitamente essa história. Aqui nós temos Para Sempre Seu, merece a atenção de vocês. Nós temos 2 médicos aqui e que os dois trabalham no mesmo hospital, obviamente, e que eles vão passar por várias situações até realmente o amor deles se encontrar. A Brianna, ela acabou de se divorciar, o irmão dela tá precisando de um transplante de rim. Também acontece lá uma promoção que ela participa e que ela era a primeira favorita a ganhar. Só que o nosso querido novato, há um médico novato, que é o Jacob, e que ele está sendo o primeiro listado também a essa vaga. Então os dois, que há o médico que vai precisar se aposentar, os dois vão ter que concorrer a essa vaga desse médico que vai se aposentar, e eles dois querem muito. E aí vai começar toda aquela intriga e toda aquela coisa que a gente sabe, o típico de uma história de romance. Só que o Jacob, gente, ele é um personagem super fofo. É assim, Legendary Lovers é eles dois. Gente, que homem, que história, que casal, que química, que tudo. Temos cartas aqui no livro, torna a história ainda melhor, então eles conversam por cartas e eu espero que esse livro mereça a atenção de vocês, para vocês, tenho certeza, tem pouca menos assim de 300 páginas e essa história merece a atenção de vocês. O próximo livro é Operação Paixão, da Carly Walker. Gente, essa história merece também a atenção de vocês, dá pra ler assim em um dia. Isso daqui eu li, parecia que eu tava assistindo um filme da Sessão da Tarde. Sério, gente, tem aquela vibe investigativa. Aqui nós temos, ela é agente da CIA. Olha que capa linda. Tipo, ela é agente da CIA e ela precisa investigar justamente o marido da irmã dela. Na verdade, não é marido ainda, é o noivo da irmã dela, que é acusado de ser, assim, um grande vendedor de tráfico, de coisas ilícitas. E aí ela acaba, né, se encontrando com o segurança dele. E rola toda aquela loucura, uma vibe natalina também, e toda aquela confusão. Gente, que história saborosa. Parecia que eu realmente estava assistindo um filme da Sessão da Tarde. É muito boa a história. 6 livros que eu tenho certeza que vocês vão conseguir lê-los em um dia.